Bem-vindas e bem-vindos ao nosso Talks de hoje. Nós vamos falar sobre menstruação, sim, tema muito importante para nós mulheres, mas para os homens também conhecerem mais sobre a gente, né, doutora? Tenho a honra de ter aqui ela, a doutora Giovana Krumbigel. Falei certo, doutora? Falou sim. Ai, que bom, porque estava aqui desafiador esse sobrenome. Olha, ela é médica formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com residência médica em ginecologia e obstetrícia. E atualmente ela está cursando pós-graduação em sexologia clínica. Bem-vinda, doutora Giovana! Obrigada. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu sei que você tem aí vários projetos, mas eu hoje vou tentar focar bem nesse tema, porque é um tema bem rico, né, doutora? Menstruação. E eu falei que seria importante não só para as mulheres, mas também para os homens, para eles conhecerem mais sobre a gente, né? Com certeza. Então vamos para o nosso beabá inicial. Doutora, menstruação. O que é a menstruação? Então, a menstruação nada mais é do que o processo que ocorre em toda pessoa que tem útero. A gente aqui não fala mais mulher, porque às vezes vai ter um homem transexual que vai ter útero e também vai acontecer esse processo. Legal. Na verdade, uma mulher transexual e vai acontecer esse processo porque ela vai ter útero. E aí, o que acontece nesse caso? Quando o óvulo ele não é fecundado para não dar a gravidez, o útero entende que esse processo falhou da gestação. E aí descama toda a parte de dentro do útero dele. Perfeito. Então, a menstruação seria a falha da gravidez. E aí é o que vai saindo em forma de menstruação. Isso, que é sangue, material endometrial, que é o que reveste dentro do útero. E algumas glândulas, algumas secreções junto com sangue. O ciclo menstrual varia de mulher para mulher. Tem mulher que tem o ciclo mais curto e tem mulher que tem o ciclo mais longo, não é? Sim, ele varia mais ou menos normal de 25 a 35 dias. Quem tem um ciclo menor que isso, geralmente tem que investigar, e quem tem maior que isso também. Mas normalmente entre 25 e 35 dias da primeira menstruação até a próxima primeiro dia da menstruação. Ou seja, o tempo que a gente fica menstruada, de fato, com o sangramento, pode variar entre… Mais ou menos de 3 a 7 dias. De 3 a 7 dias, é isso aí. Quem tem de 3 dias… Uma maravilha, né, doutora? É uma bênção na vida. Com certeza. Eu nunca tive ciclo curto, meus ciclos sempre muito longos. E vamos falar um pouquinho de toda a transformação e oscilação que a mulher sofre internamente, até para quem está ao nosso redor entender e ser mais amoroso, ter mais empatia com a gente. Quais são as oscilações, doutora? Não, com certeza, porque muda todo o corpo em questões de dias. Porque os hormônios, eles ficam oscilando durante esses 25 a 35 dias. A gente fala mais ou menos um mês, né? Então, na primeira fase ali, que você está menstruada até metade, você vai ter o estrogênio subindo. Então, você vai estar mais feliz, vai estar se sentindo mais bonita, vai estar mais animada. Então, vou voltar lá com você. Como é que é? Do primeiro dia da menstruação até metade, mais ou menos. Até a metade da menstruação? Não, até metade do mês. Tá, então vamos dizer assim que uma pessoa menstruou dia 1º, para facilitar o nosso raciocínio. Do dia 1º até o dia 14, 15. Do dia 1º até o 14, ela vai ter a alta de qual hormônio? Do estrogênio. Tá. Então ela vai estar se sentindo mais bonita, vai estar se sentindo melhor, vai estar se sentindo mais bem disposta, vai estar se sentindo menos inchada, mais feliz. Tá. Aí, no meio do ciclo, que mais ou menos com 14 dias, tem o pico ovulatório. Que aí é onde o estrogênio começa a cair e a progesterona começa a subir. Porque essa progesterona vai vir alta para preparar essa cavidade do útero para receber um embrião. E aí vai deixando aquela cavidade mais gordinha, vai produzindo glândula, vai produzindo vaso, vai produzindo tudo ali. Só que essa progesterona, junto, que precisa dela para fazer isso, ela acaba trazendo várias consequências para o nosso humor. Humor, inchaço, irritabilidade. Então é aí que a gente passa a ter uma oscilação com essas mudanças internas que a gente está sofrendo. Exatamente. Você pode ficar mais constipada, você pode ficar com mais azia, mais enjoada. Seria mais ou menos o que acontece no primeiro trimestre da mulher que está grávida, só que em menor grau. Que é a progesterona alta. Tá.
Tá, aí isso iniciaria no 14º dia e iria Até a mulher menstruar de novo. até o 30º dia, até o fim aí do mês, é o ciclo que a gente tem. Gente, olha que loucura, né? O que se passa internamente no nosso corpo todo mês. A mulher é realmente algo muito diferente do homem. Totalmente, porque o homem tá com só testosterona ali. Exato, ali, Mantida, ó, estável. plácido, estável. E a gente, todo mês, a gente passa por essa oscilação maluca. Isso seria o regular, porque ainda tem outras coisas também que influenciam isso. Exatamente, isso com uma mulher que não tem nenhuma outra diversidade aí. Menstruando regularmente. Então, a gente tem toda essa oscilação dentro da gente e oscilação de humor. E é muito louco, né, doutora? Porque a gente acha que os sintomas podem ser só uma cólica menstrual, que vai vir até uma semana antes da gente estar menstruando, né? Mas podem ser muitos outros sintomas. Eu passei a descobrir em troca com amigas, com outras pessoas, tipo diarreia. Pode existir, febre pode existir, vômito por conta da dor da cólica menstrual. Quais outros sintomas? A gente tem enxaqueca, insônia. Às vezes a pessoa tem sintomas tão fortes que ela não consegue trabalhar, não consegue viver, ela não consegue sair de casa. Tem mulheres que todo mês vão parar no hospital, na emergência, por conta de cólica, por conta de sangramento muito forte. E aí aquilo causa uma anemia que fica crônica, porque ela tá sempre sangrando todo mês. Então, tem muitos detalhes que fogem um pouco do regular, que eu não falo nem normal, porque quem passa por isso não é anormal. Sim. Que fogem do padrão, que são bem chatinhas pra nós mulheres. E quem tá com a gente, né, tem que entender isso. Tem que e não é entender frescura, isso. não é… lógico. Sim. Então, ó, eu acho que a gente tá num caminho bem legal. A gente tá falando aí de uma menstruação regular, né? E eu passei a conhecer, porque na época que eu menstruei lá atrás, não tinha isso hoje. Eu achei tão legal que existem vários aplicativos hoje em dia, né, doutora? Aplicativo onde você pode controlar melhor. Antigamente a gente tinha esses aplicativos que falavam só sobre ovulação. Que era uma forma da mulher conseguir controlar mais, porque até então a gente só tinha um anticoncepcional para a mulher e graças está chegando aí para os homens também tomarem essa responsabilidade para eles. Mas o aplicativo que a gente tinha era o aplicativo para a gente conseguir controlar a nossa ovulação. Hoje tem aplicativos e eu acho que seria legal a gente indicar até ao fim desse nosso Talks aqui, aplicativos onde a gente consegue colocar ali tudo que envolve a menstruação, desde a pré, quais os sintomas que a gente teve, até a quantidade do nosso fluxo, quanto tempo demorou. Isso é muito importante porque a gente passa a se conhecer cada vez mais e entender que talvez alguns sintomas que a gente esteja tendo, tô tendo muita enxaqueca, não é aleatório, pode ser um pré-menstrual, né? Com certeza. Eu achei super interessante esses aplicativos. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos, eu uso inclusive um. Eu gosto muito desses aplicativos, eu indico muito para meus pacientes por conta disso. Porque nenhum ciclo é igual ao da outra. Exato. Não tem como eu comparar o meu ciclo com o seu, que não tem como comparar com o da sua filha, que não tem como comparar com o da minha irmã. Porque somos indivíduos diferentes. Então, às vezes até a minha menstruação um mês vai ser uma e no mês seguinte vai ser outra. Então, quando você coloca no aplicativo, você sabe exatamente o dia que você menstruou, quanto tempo durou, se o seu fluxo foi mais intenso ou não, quantos dias você sangrou. Quando foi a próxima. E aí ele mesmo faz uma média dos seus ciclos. Porque o meu ciclo, por exemplo, tem mês que são 28 dias, tem mês que são 31, tem mês que são 35, tem mês que são 26. Então não tem como ter certeza exatamente quando eu vou menstruar. Tem mulher que é reloginho, 28, 28, 26, 26. Quando você coloca no aplicativo, ele dá uma média mais ou menos sua. Então você tem mais ou menos uma ideia. E você também consegue colocar os sintomas que você tá tendo. Se você tá inchada, se você tá irritada, se você tá triste, se você tá mais feliz. E também consegue colocar como tá o seu muco vaginal. Como que tá o seu corrimento, né? Porque muita gente acha que ter corrimento sempre é uma coisa errada. Negativa, né? E não, a gente tem o nosso corrimento normal. E é saudável ter isso, a gente até vai falar depois. Mas você pode colocar nesses aplicativos como tá o seu muco vaginal. Pra você saber também se você tá entrando na fase de mais progesterona, se você tá entrando na outra fase.
Porque a fase que você produz mais progesterona, que seria essa que vem a TPM, ela é fixa. Ela dura 14 dias, independentemente do tempo do seu ciclo menstrual. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo, para quem acompanha as mulheres, para os homens. Aquela frase, tá de TPM, que é horrível, que vocês não devem falar, mas vocês devem entender que, pode estar chegando aquela fase que vem a oscilação e a revolução dentro do nosso corpo. E é o hormônio, a gente não tem poder sobre isso. Que a gente vai ter que aprender a lidar melhor com as situações, porque sim, estamos passando por uma revolução aqui dentro. E aí, essas mulheres, doutora, que sofrem muito, por exemplo, com uma TPM, que vão parar no pronto-socorro todo mês, o que elas podem fazer para melhorar? A gente já falou aqui do quais os sintomas que a gente tem, a gente falou de causas graves que fogem um pouco do padrão. O que a gente pode fazer? O que essa mulher pode fazer para melhorar? Primeiro de tudo, investigar o que está causando isso. Se ela tem uma endometriose, se ela tem alguma causa patológica para causa disso, ou se é fisiológico dela, se é normal dela. O que seria a endometriose? A endometriose é quando a gente tem o tecido, esse tecido que eu sempre falei, que ele sai durante a menstruação, que reveste o útero, quando ele tem fora de dentro do útero. Ele tem do lado de fora do útero, ele tem no ligamento que sustenta o útero, ele tem no intestino, ele tem na bexiga, ele pode estar em todos esses lugares. E aí, dependendo de onde ele está e da quantidade que ele está, a mulher tem mais dor ou menos dor. Inclusive o fluxo menstrual. Então, uma mulher que teria só a cólica do útero na menstruação, se ela tem esse tecido em outros lugares, ela vai ter dor em outros lugares. Ela, às vezes, vai ter uma dificuldade para evacuar absurda, uma dor absurda para evacuar, porque tá ali no intestino. Às vezes ela vai ter muita dor para fazer xixi e vai achar que tá com uma infecção urinária e é endometriose. E como que ela consegue descobrir que ela tem endometriose? Através da ultra? A ultra, às vezes, vê se for uma coisa muito grande e às vezes não. O ideal é fazer uma ressonância magnética da pelve, que aí ela vai ver exatamente onde tem. Só que a gente tem muitos casos de que algumas mulheres têm o exame com pouca imagem da endometriose, mas tem muito sintoma. E mulheres que às vezes só vão fazer um exame desse porque não conseguem engravidar, vai fazer exame e descobre que tem, mas não tem sintoma. Então, a imagem o exame não é compatível com o sintoma. Entendi. Então, às vezes, a gente nem vai ter imagem, mas a gente vai tratar para endometriose porque tem muito sintoma, então a gente trata como se fosse. Tá. E quando tem muito sintoma, quem vai até um SUS da vida consegue acesso a esses exames? É bem mais difícil. Uma fila, mas consegue, dependendo do grau. Mas aí tem que ir na clínica da família, e a clínica da família vai identificar os sintomas e vai fazer a regulação para poder marcar o exame, um lugar que tem esse exame e até mesmo para referenciar para ela ir ser atendida por um ginecologista, porque na clínica da família é o médico da família, para ser atendida por um ginecologista, um especialista em outro hospital público. Tá. E quando não é uma endometriose da vida, quando ela tem os outros sintomas e tudo mais, tem mudanças de hábitos que ela pode praticar que vão melhorar? Com certeza. Aí entra atividade física? Atividade física, alimentação. Agora chegamos aqui no nosso território, né? Porque todos os temas que a gente tem trazido aqui para os nossos Talks, no fim, eles estão sempre correlacionados com a atividade física, que é, de fato, um pilar para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, né, doutora? Não, sem dúvida, para tudo, saúde mental, física. Exato, é o que a gente tem falado. Então, a atividade física pode entrar como um benefício grande nesses casos? Deve, tem algumas doenças ginecológicas que, inclusive, antigamente se tratava com anticoncepcional e hoje em dia o tratamento inicial é alimentação e atividade física, que é, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos. Olha. Antes a gente já entrava com anticoncepcional tratando e hoje já foi visto. Eu passei por isso. Que é atividade física regular e uma alimentação com pouco carboidrato. Só isso já vai tratar o ovário policístico. Porque a atividade física faz o que no nosso corpo para trazer esse benefício? Ele vai liberar principalmente endorfinas e vai também melhorar a circulação. Quando a gente tem uma melhora da circulação, a gente tem uma melhora de toda a circulação do corpo, inclusive da vaginal e do útero. O útero, ele aumentando a circulação, ele vai ficar mais saudável porque ele vai receber mais nutrientes. Então, todo o nosso corpo é baseado na recepção de nutrientes para poder funcionar. Ele recebendo bastante oxigênio, bastante nutriente, ele vai funcionar como ele deveria funcionar. E além do mais, a endorfina ela vai diminuir a sensação de dor na menstruação, da cólica, porque a endorfina tem esse poder em todo o nosso corpo de diminuir a sensação que a gente tem da dor.
vai também diminuir estresse, diminuir ansiedade, vai melhorar a autoestima. Então, tudo isso vai contribuir para que a saúde menstrual ela fique melhor. Que sensacional. O ovário policístico é hereditário, doutora? Não. Não. Tá. Eu passei por isso. Eu, com 20 anos, menos de 20, tinha ovário policístico e sofria muito. Eram cólicas homéricas que eu tinha na vida. E eu tive que tratar com anticoncepcional, e eu fui uma que tomei anticoncepcional durante muito tempo da minha vida, que eu não tinha outro caminho, e eu tive que operar e tirar um ovário, porque era pequenininho. Mas eram e muitos, né? virou, em questão, virou o tamanho de um limão. Assim, num tempo muito curto de vida, porque normalmente quando a gente tem um ovário policístico, quando a gente menstrua, eles reduzem ou somem, né? E a gente vive essa oscilação. Num dado momento da minha vida, não diminuía e foi crescendo. E eu tive uma dor, que eu estava fora do Rio, tive que vir de emergência aqui para o Rio, porque jurava que tinha rompido aquele cisto que eu vinha acompanhando. E eu tive que operar de emergência e tive que retirar, com 20 e poucos anos, esse útero. E eu lembro que, à época, a grande preocupação na minha vida é que eu queria ser mãe, era um fato, uma realidade na minha vida. Eu tinha 21 anos quando eu tirei e eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu quero ser mãe e eu ainda não vivi isso. E eu lembro que o médico tirou esse ovário porque ele tinha um aspecto de maligno, esse meu cisto. Então, ele tinha medo de infestar os outros órgãos. Então, ele procedeu, olha, eu tirei porque foi o mais prudente que a gente entendeu, já que você quer engravidar. E a natureza é tão perfeita, né, doutora, que ainda assim eu ovulava todo mês, porque o meu outro entendia que tinha que atuar no lugar daquele que eu tirei. Olha que sensacional! E eu nunca tive problema para engravidar ainda assim. Eu fiquei tomando durante muito tempo anticoncepcional para eu preservar os meus óvulos, já que eu queria engravidar e eu só tinha um. Então, eu fiquei durante um bom tempo tomando. Mas quando eu parava o anticoncepcional, nas minhas duas gestações, em questão de 3, 4 meses, eu havia engravidado. Não mudou em nada a minha vida. Nem mesmo anticoncepcional, que muita gente tem medo de atrapalhar engravidar e acabou que não teve esse E problema. lá atrás, né, que era um Eram mais altos. anticoncepcional, que ainda assim era uma As doses. concentração, uma dose maior, mas era o que a gente tinha. Mas olha que bênção que a atividade física faz na nossa vida. Com certeza, até a endometriose mesmo. Quando a gente diagnostica uma mulher com endometriose, a gente encaminha para nutricionista e para procurar algum personal, algum educador físico que vá orientar ela a fazer atividade física, para não começar também muito, pessoa que às vezes é sedentária, ela às vezes quer começar de uma vez só, fazer tudo, todo dia, toda hora, 3 horas por dia. Também não pode ser assim. Sim. Porque isso também tem efeito na menstruação. Atletas que ficam 8 horas, 9 horas por dia treinando, que fazem atividade física de grande intensidade, se tiverem uma ingesta calórica pequena também, se ficarem muito magros ou magras, né? Acabam não menstruando. Acredito. O hormônio baixa tanto que ela não consegue ter esse ciclo de estrogênio e progesterona. O que a gente vê com as mulheres que sofrem inanição, né? Etiópia e tal, que a gente vê quando mulheres muito magras e mulheres também com muita obesidade. Os extremos. É interessantíssimo, gente, os benefícios que a atividade física, como cura a gente em tantas coisas. E quando a gente cai na parte da alimentação saudável, e isso que a senhora falou com relação ao exercício direcionado, é uma preocupação muito grande nossa aqui na UTreino. A gente tem o Rafa, que é o nosso diretor técnico, o personal, onde ele tá sempre ali no pé, eu fazendo os exercícios. Nossa primeira jornada inteira de exercícios foi eu fazendo e o Rafa corrigindo. E ainda assim a gente tem as pílulas do Rafa, onde a ideia é justamente ele passar de forma correta ali a execução de
cada exercício para quem nunca fez, para quem era sedentário, para quem está recomeçando, poder fazer de forma correta e ter uma progressão e não se lesionar. Então, é uma preocupação muito grande a nossa, aqui na nossa plataforma, na UTreino, a gente fazer com que a pessoa imerse com o treino na vida, mas de forma correta. E quando a gente fala de alimentação, a alimentação seria baseada em que mudança que você falou de carboidrato? Diminuir a ingestão de açúcar e carboidrato simples, porque se a gente for analisar todos os riscos que o açúcar tem para o nosso corpo, a gente aumenta muito a inflamação. E a inflamação a gente fala de uma forma geral. Problema cardíaco, inflamação renal, de todos os órgãos que a gente possui, intestinal, no estômago, aumenta a azia, mas principalmente também a parte vaginal, a parte do útero. Quando a gente consome muito carboidrato, a gente aumenta muito o risco de infecções vaginais, a gente aumenta muito o estresse, a ansiedade. Acaba sendo uma bola de neve, né? A gente come doce porque a gente está ansioso e acaba que a gente fica mais ansioso e acaba comendo mais e vai sem parar. E começa um ciclo que não para. E tem alguns estudos já que mostraram que o açúcar, ele vicia mais que drogas ilícitas, mais até do que a cocaína. Então, também é um problema muito, muito sério que as pessoas também não valorizam muito. A pessoa só come doce, não tem vergonha na cara, não muda. Também é um processo muito difícil que tem que ser avaliado, que tem que ser acompanhado, que tem que ter paciência. Sim, sim. Não é cortar. Tem gente que eu vejo assim, não, como uma barra de chocolate por dia. A partir de agora eu não como mais nada, eu vou comer salada e frango. Não vai dar certo, vai conseguir fazer isso. A longo prazo não vai dar certo. E quando voltar, vai voltar? A longo prazo, o efeito rebote, né? Eu tirei, já tem alguns anos eu tirei da minha vida o açúcar, então as bebidas eu tomo todas sem açúcar, mas volta e meia me lanço num doce, sou louca por um leite condensado com morango, enfim, eu me lanço lá, quem não? Me lanço num doce, mas no dia a dia o açúcar não faz mais parte da minha vida. Isso trouxe uma mudança no meu organismo e no meu corpo que eu sinto. Já tem 6 anos, eu acho, que eu não tenho açúcar. E quando eu sinto muita vontade, eu me refugio nas frutas também, que tem mais doce, mais concentração. Parece que é, assim, imediato, que dá uma saciada. Mas é impressionante a mudança que eu percebi em mim. Mas voltando para a nossa menstruação lá, aí tá, quem tá em casa falou, então peraí, a doutora tá dizendo que o exercício físico, a atividade física é importante, mesmo quando eu tô menstruada, mas aí eu tô com aquela cólica pré-menstrual. E aí, eu devo ir treinar ou não? Depende. Se você tá com uma cólica e você consegue fazer as coisas, se você for, essa cólica vai passar. Você não vai precisar nem tomar remédio. Por É quê? mesmo, doutora? Porque o exercício físico vai liberar endorfina, que vai diminuir essa sensação de dor. Então, não vou hoje porque eu tô com cólica. Não é que é errado, mas você vai continuar com a cólica durante o dia, sendo que se você vencesse essa resistência e fosse, você no começo vai fazer mais leve. Você não precisa fazer com a mesma intensidade que você faz outros dias, mas conforme você vai fazendo, seu corpo vai aquecendo, a dor vai passando. Ou seja, vale a pena tentar, ficar aí um desafio, hein? Se tá com a cólica, tenta fazer o exercício, começar mais leve para você sentir o benefício da atividade, atuando como uma cura, como uma medicação. E você acaba que não precisa tomar um remédio que você tomaria, que de certa forma, remédio, qualquer coisa que você coloca no seu corpo, não é só benefício, né? Você está tomando uma substância química que é segura, mas que tem suas... Se o seu próprio organismo pode produzir, é muito melhor, com certeza. E tem aquela lenda, doutora, a gente fica mais manhosa, fica mais fraca ou fica mais forte ou não? Não, é verdade. Por conta da progesterona, isso. Então, a gente fica o quê quando a gente está nessa pré-menstrual aí nesse período? Sim, mais sensível, mais irritada. Uma coisa que não te irritaria vai te irritar. E aí você vai gritar e do nada vai estar chorando porque você gritou e aí vai se sentir culpada. E isso é bem comum. E com relação à força, muda também a nossa força em período pré ou pós-menstrual? Depende. Teoricamente, você tem mais força no período do estrogênio, ali no começo da menstruação até metade. E nessa fase da progesterona você fica com menos força. Você consegue pegar menos peso, mas é uma coisa tão pequena que acaba que não faz tanta diferença num treino. Seria uma coisa muito mais… Se fosse…
Se você tivesse também usando progesterona por algum outro motivo, ou na gravidez, que a progesterona é muito mais alta. Tá, tô olhando aqui porque eu tô indo por mim e tô vendo se eu tô deixando… até anotei aqui. Você falou do corrimento que a gente iria falar. Que muitas vezes a gente acha que ter o corrimento é algo negativo. Vamos falar um pouquinho do corrimento? Vamos. Eu recebo muitas pacientes no consultório assim… eu vim porque eu tô com corrimento. Aí quando eu vou examinar, é um corrimento saudável, é um corrimento que ela deveria ter. Porque quando a mulher ela não tem corrimento, a gente estranha a mulher na idade fértil. Porque isso é sinal de que o estrogênio está baixo, que está com alguma alteração daquela flora vaginal, daquelas bactérias da vagina, da circulação da vagina. Então o ideal é que tenha sempre alguma secreção. Mas quando a gente fala desse corrimento, é aquele corrimento mais pro transparente, um branquinho clarinho. É esse o corrimento que é o positivo. Isso. Ele se tiver esverdeado, amarelado, com odor muito forte. Quando eu falo odor muito forte também, é porque eu falo, tá com odor. Mas é um odor próprio da vagina. A gente tem que normalizar que vaginas têm cheiro. Uhum. E não vai ter cheiro de sabonete, cheiro de… Aí eu vejo muita gente querendo usar sabonete íntimo o tempo todo pra poder não ter cheiro. Pois é. Não adianta. E prejudica usar o tempo inteiro um sabonete íntimo? Porque você acaba matando as bactérias que são boas. A nossa vagina, ela tem bactérias e fungos bons pra gente que acabam combatendo as bactérias ruins que chegam. É como se fosse um exército que tá ali combatendo os inimigos que chegam. Se você usa muito sabonete íntimo, você altera ali a capacidade daquela vagina de combater essas bactérias ruins que vão chegar. Ou seja, você pode usar, mas não fazer o uso frequente. Contínuo, exatamente. Tá. E perfume e tal, também prejudica? Também prejudica. Porque atua da mesma forma. Exatamente. Uma coisa é você usar um desodorante próprio pra isso, na parte ali da virilha e tal. Mas as pessoas querem colocar na vagina. E isso é um absurdo. Entendi. Doutora, vamos falar um pouquinho dos métodos anticoncepcionais que a gente tem hoje em dia? Ou seja, né, sabemos, mulher menstruou, já estaria apta para poder engravidar ou tentar engravidar se assim quisesse. E se a gente não quiser, os métodos estão aí para isso. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Vamos, e é muito importante esse tema, né, porque a gente vê muita gente engravidando cada vez mais cedo. Adolescente. Engravidando sem querer, sem ter um parceiro. E isso causa toda uma consequência ruim na vida da pessoa, né? Todo aquele ciclo pro resto da vida dessa pessoa e exatamente do ciclo familiar. Eu que trabalho muito com grávida, com parto, eu vejo que até mesmo quando a pessoa quer muito, muito, muito… Quando o bebê nasce, dá uma desestabilizada, porque a pessoa tem que viver em função daquela criança que chegou. Um bebê que não sabe fazer nada sozinho, então, e não sabe nem pedir, só chora. Então, até quem quer muito passa por uma dificuldade. Imagina quem não quer. Exato. Quem tem 13, 14 anos. Nossa, deve ser muito difícil. Então, vamos falar aí de todos os métodos que a gente tem anticoncepcionais. Os mais acessíveis e os não. Vamos dar uma passada em todos eles. Hoje em dia, praticamente… todos os métodos são acessíveis. A gente, hoje em dia, no posto de saúde, tem a pílula anticoncepcional, que é hormonal, e tem o DIU de cobre, que não é hormonal. São dois métodos muito eficientes. É bom lembrar que nenhum método é 100% seguro. O único método 100% seguro é a abstinência, não fazer, não transar. Não, gente, não. Esse não. Eu sou filha de pílula, tá? Eu sou filha de pílula. Na época também, as pílulas não tinham a eficácia que já tem hoje em dia, né? Na verdade… A eficácia é muito mais pela forma que toma, até, e por não tomar outras medicações junto, como antibiótico, como não tomar e vomitar, não tomar e ter diarreia, do que até mesmo da dosagem. Hoje em dia a dosagem é muito baixa. Ela até tem muito pouco efeito no corpo da mulher. Só que tem mulheres que são mais sensíveis e acabam tendo muitos efeitos, muitos sintomas. Eu mesmo sou um exemplo. Eu tomei pílula a minha vida inteira por conta de ovário policístico. Sim. Desde 16 anos eu tive esse diagnóstico e fui tomando pílula. E sempre tive enxaqueca, libido baixa. Causa alguns sintomas que em umas mulheres não tem muita… não percebem muito, não sentem muito, e outras mulheres sentem bastante. E para isso a gente tem os métodos não hormonais, para não falar, não, eu não tomo nada porque eu não me dou bem com hormônio. Não. Tem métodos que também não são hormonais. Antes a gente tinha o diafragma, mas que hoje em dia a gente quase não acha pra comprar. Mentira! Eu já usei diafragma. É mesmo? Eu tive uma paciente que foi no consultório… Gente, tô me sentindo muito antiga.
A gente fez a medida, ela falou a mesma coisa. Ela teve filho comigo, aí a gente fez a medida. Eu passei a medida pra ela bonitinho, porque no meu consultório eu ainda tenho os medidores de diafragma. E aí, quando ela foi comprar, ela... Gi, tô muito velha. Cara, também tô me sentindo. Só tem um agora aleatório, assim, que é um tamanho pra todas. E ela não ficou muito... Então, passamos o DIU. Mas eu vou te perguntar, camisinha, a gente pode considerar a camisinha como um anticoncepcional seguro, só a camisinha? Se for bem usada, sim. O problema é que ninguém usa ela 100%. Tem que ser colocada antes de começar qualquer preliminar. Tem que ser colocada ali antes de ter qualquer penetração. Ela com certeza é o método pra gente se resguardar de qualquer doença sexualmente transmissível. Ou seja, ela acoplada aos anticoncepcionais é o plano perfeito. Se eu falar, é o plano perfeito. Tanto pra evitar gravidez, como pra evitar doença sexualmente transmissível. Então, estamos lá com anticoncepcional. E a camisinha também é dada no posto de saúde. Também, pois é, anticoncepcional com a camisinha. A outra opção é o DIU de cobre com a camisinha. DIU de cobre eu também já utilizei, um filetinho, né, doutora? A desvantagem que eu vejo no DIU de cobre, vê se eu tô errada. A grande vantagem é que não tem hormônio nenhum nele. Seu ciclo não muda nada. Seu ciclo não muda nada, mas ele pode prolongar o seu período menstruada. Na minha, aumenta a quantidade. E eu lembro que eu ficava 10 dias menstruada e era muito, muito mais sangue do que o normal. Sim, hoje em dia a gente tem alguns DIUs de cobre com prata, que é um mini DIU de cobre e o DIU de cobre com prata, que não dão tanto efeito na menstruação, não alteram tanto a menstruação normal. E sempre aumenta um pouquinho. Se disser que não aumenta nada, é mentira. Você acaba ficando menstruada mais tempo. O DIU de cobre é o que eu uso, o mini DIU. Não aumenta muito a quantidade de sangue, mas aumenta os dias que fica sangrando, no meu caso, por exemplo. E aumenta um pouco a cólica. Também percebi. Mas aí vai variar muito. Se a mulher não tem cólica nenhuma ou tem muito pouco, ela não vai sentir tanta diferença colocando o DIU de cobre. Agora, se alguém que tem muita cólica, um fluxo muito intenso, não faz sentido nenhum ela usar um DIU de cobre. O ideal é usar um método hormonal. A gente tem os DIUs hormonais, que é o Mirena e o Kyleena. Que aí já não tem no SUS. Não tem no SUS. Mas quem tem plano de saúde... o plano de saúde é obrigado a reembolsar o valor dele, 100%, integralmente. É isso que eu ia falar. Passou a ser, né, doutora? Tem um ano e pouco, né? Que até então não era. Não era, agora é obrigado. Exato. E tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá bem. Eu fui uma que tentei e era até considerado um pouco como o hormônio da maravilha, da beleza, sei lá o que era. Eu coloquei não tem nada disso. Em mim, foi uma contramão de tudo, acabou comigo. Eu passei a ter espinha no corpo inteiro, em áreas onde eu nunca tive. Fiquei inchadíssima, irritadíssima. E uma hora eu olhei, eu tava tomando mais remédio para resolver ele, porque tem um período de adaptação inicial. Mas eu já tava 6 meses numa corrida maluca, que eu falei, gente, eu sou aquela minoria que eu não me adaptei ao DIU com hormônio. Então também tem isso, né, da gente testar e entender aí o que vai funcionar, porque cada mulher é uma. Eu costumo muito dizer que a gente tem que escolher as nossas lutas. Porque nenhum método vai ser perfeito. Nenhum método eu vou virar e falar assim, não, esse é sensacional, esse é o melhor. Vai ser o menos pior pra mim. Porque o anticoncepcional vai ter os efeitos dos hormônios. O DIU, você tem com hormônio e sem hormônio, você vai ter também alterações. A camisinha também, muita gente, não gosto, me dá irritação, tenho alergia. Então acaba que a gente tem que escolher a luta que a gente quer. E aí vai ter o melhor pra aquela pessoa. Uma pessoa eu vou falar que o melhor é o de cobre, pra outra eu vou falar que é a pílula. E tem pessoas que vão tentar todos até escolher qual vai ser menos pior pra ela, porque todos vão ser ruins. Sim. Então vai depender muito do organismo de cada pessoa. Então a gente tá aqui na torcida pra esse anticoncepcional masculino que tá chegando. Por favor. Para que vocês, homens, possam participar de forma efetiva desse momento, não ficar esse peso só pra mulher ter que resolver, já que os homens vão poder também abraçar essa causa. Doutora, tentando já ir para um fim aqui da nossa conversa, mas não querendo deixar de falar sobre a menopausa. Vamos tentar falar um pouquinho de menopausa? Com certeza. A menopausa, teoricamente, a gente só diagnostica retrogradamente. Por exemplo, tô menstruando. E aí começa a ficar irregular meu ciclo. Tô entre 45 anos, entre 45 e 50 anos. E aí minha menstruação começa a vir um mês sim, 2 não, aí no outro mês vem 2 vezes.
começo a sentir uns calores, começo a ficar ressecada, tô sentindo que tô inchada, não tô mais como eu era. E aí você vai esperando, procura o seu ginecologista para poder conversar sobre isso. Porque antigamente só era recomendado a reposição hormonal quando a mulher já tinha fechado o diagnóstico de menopausa. Hoje em dia a gente consegue fazer essa reposição hormonal antes dela entrar na menopausa. Porque a definição de menopausa é 1 ano sem menstruação. Então você só consegue diagnosticar que você entrou na menopausa, vamos supor, dia 5 de maio de 2023, eu só vou descobrir que eu entrei na menopausa dia 5 de maio de 2023 e 5 de maio de 2024. Então eu fiquei 1 ano sofrendo com as consequências da menopausa e não pude fazer nada por isso, porque eu ainda não tinha certeza se eu estava na menopausa. Entendi. Então isso acabaram gerando vários estudos que mostraram que a gente pode fazer reposição hormonal e tratar essa menopausa antes de entrar certinho nela. Agora, ainda existem 2 correntes. As mulheres que não querem fazer a reposição hormonal e as mulheres que querem fazer a reposição, né? Até pouco tempo atrás, acho que até uns 10 anos atrás, veio um tabu muito grande de tipo, não vamos repor hormônio porque tem muitos riscos. E aí quase ninguém estava repondo hormônio. Aí era uma era que todo mundo repunha hormônio, depois ficou, não vamos repor, e agora voltou. Se você é saudável, se você não tem nenhum fator de risco, vamos repor. Se você não tem histórico de câncer familiar, não é isso? Vamos repor. Vamos fazer todos os exames estando bons, vamos começar a reposição. Você consegue repor hormônio no SUS? Consegue sim. Consegue. E eu vi um pensamento que eu achei muito interessante, que é de uma ginecologista também, que ela fez um comparativo da nossa expectativa de vida. Que antes a mulher vivia até seus 50, 60 anos. Hoje, nós faremos parte de uma geração que já vai viver até os seus 100 anos. Então, se torna muito diferente a lacuna de tempo sem ter nenhum hormônio ali atuando, de você falecendo, morrendo aos 60 e você morrendo aos 100. Ou seja, queremos mais tempo de uma vida, a gente se sentindo mais plena, se sentindo mais saudável. Mais bonita. Mais bonita, por que não? Nós queremos mais esse tempo. Ativa sexualmente. Ativa sexualmente, pelo amor do Senhor, porque a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? Então, achei muito interessante e inteligente esse raciocínio que ela fez e apoiando, sim, a reposição hormonal em mulheres que, como a gente disse, podem fazer essa reposição sem nenhum prejuízo pela sua saúde, né? Não, com certeza. Hoje em dia a gente vê que as mulheres acabam vivendo, como você falou, muito mais tempo. E aí, quando a gente tá ali naquela idade que a gente já se formou, já conquistou o nosso lugar, já tá trabalhando, quer ter filho. Vou viver plenamente aí, agora. Menopausa. Pois é. Na parte boa, né, doutora? Eu vou fazer 36 Você é muito anos. novinha. Eu vou fazer 36 anos. Todo mundo fica pra mim. E filho? E filho? Não vai ter filho? Eu falo, calma. Não, mas você já tá com 35. Você é casada? Sou. Perguntam pro seu marido também? Mas ele é mais novo, né? Ele é mais novo, mas perguntam pra ele? Porque é engraçado isso, né? A pergunta é só pra mulher só. E o homem não vai ter filho? O homem não vai... Mas é porque, teoricamente, o homem não tem prazo de validade, né? A gente... mas tem que ter a cobrança também. E aí, acaba que na menopausa… Lembra que eu falei que no começo da menstruação o estrogênio tá alto, a gente se sente mais bonita. Sim. Mais, com mais libido, mais bem disposta. A menopausa é a queda total do estrogênio. O estrogênio cai. Então, é como se a mulher perdesse… Entra mais em depressão, fica irritada o tempo todo, tem esses calores, fica deprimida, não consegue fazer nada, não quer fazer atividade física, não quer sair, não tá se achando horrorosa. E aí começa a botar aquela pressão do peso menopausa. Sim. E como a gente estava falando, a atividade física também é muito importante para isso. Eu ia perguntar isso. Na menopausa, até pra gente fechar aqui o nosso raciocínio todo de menstruação, ciclos da mulher, menopausa, atividade física se faz importante também na menopausa. Muito, mais ainda. A minha tia-avó tem 84 anos e vai religiosamente 4 vezes por semana pra academia. Ela tava com uma hérnia que o médico dela falou, não precisa operar. Você já tá com 84 anos, não tá te fazendo mal. Tá me atrapalhando pra fazer meu exercício, eu quero operar. Sensacional. Como é que é o nome dela? Marinete. Dona Marinete, um beijo pra senhora, eu quero chegar lá, hein? Eu acho que eu vou, porque a minha mãe é super ativa também, jovem, com a idade dela, maravilhosa. Ela é maravilhosa. E foi anteontem, eu acho, eu tive uma paciente no consultório, com 60 anos, que já tem um histórico de ansiedade, depressão,
e toma muito remédio pra dormir. E ela me contou um negócio que eu fiquei muito chocada. Ela tava fazendo Krav Maga há 5 anos e ela falava que era fazendo o quê? Krav Maga. Aquela luta. tipo de luta. E ela falou que era o que deixava ela feliz. Era a única parte do dia dela que deixava ela feliz. E caminhar e andar de bicicleta 4 horas da manhã ali na orla. E aí ela falou pra mim que ela comentou com o professor dela que ela precisava tomar remédio pra dormir. E ele proibiu ela de voltar pra aula. Ele falou que ela tinha que ir pro psiquiatra se tratar e enquanto ela não se tratasse, ela não podia voltar. Que loucura. Eu fiquei chocada. Eu falei, mas um dos tratamentos dela era esse. Que loucura, Porque ela já tá na menopausa, já tem um histórico de ansiedade e depressão. Gente, já não quer sair de casa. Atividade física. É o que pode ajudar a gente em ela tudo. falando pra mim, era o que me deixava no centro, era o que me deixava bem. Aí agora, E ela abandonou esse personal, esperamos nós. Agora ela tá tentando, porque ela disse que isso abalou muito ela. Lógico. E aí ela ficou uns 10 dias em casa sem sair, e agora ela tá voltando pra procurar outra pessoa que entenda, que acolha ela. Eu acho que falta muito isso. Acolhimento, acho que essa é a palavra, né? Pra tudo, pra nossas fases menstruais, pra entender o próximo, pra dar suporte, pra dar apoio. Porque hoje em dia as pessoas acabam atuando muito como um robô, né? É isso, aquilo. Você senta lá na mesa do ginecologista, vamos coletar o preventivo, é isso e aquilo, tchau. Tá tudo normal, passa esse creminho, tchau. Ninguém pergunta como você tá. Como que é o seu ciclo menstrual? Como ele te afeta? O que você faz? Você faz atividade física? Como é a sua alimentação? Você dorme bem? As pessoas cada vez estão menos preocupadas com isso. E elas não entendem que isso tudo afeta o seu ciclo menstrual, não só o ciclo menstrual, como a sua saúde sexual, a saúde vaginal, a saúde mental, a saúde física, o coração, tudo. Mas eu vejo que cada vez mais estão medicando as coisas. Você vai toma um remédio, tchau. Toma um remédio, tchau. Se pergunte, conheça, né? Cada uma é uma. E quando você procurar o médico, cobre isso dele. Tipo, não, é só isso, tchau. Não, mas então, eu tô assim assado, eu tô assim, não tem nada que eu possa fazer. Tenta ali, e se você puder, se você tiver condições, mude de médico. Porque saber como uma pessoa tá, como é o dia dela, faz toda a diferença. Parece que é bobo, mas não. Faz toda a diferença. Doutora, muita coisa pra gente falar. A gente tenta trazer aqui pelo menos um beabá pra gente dividir com quem tá assistindo aí a gente. Trazer possibilidades de novos horizontes, tirar algumas dúvidas. Então, assim, mas sabemos que é um papo que a gente pode estar aqui, que não teria fim. O dia inteiro. Exatamente. Se alguém quiser acompanhar, saber de você, você indicaria seu Instagram, tem um @, qual local? Pode falar e a gente vai deixar também. É o Boa Hora Obstetrícia, que a gente fala muito de parto, mas a gente também fala muito de ginecologia. Que é muito legal, que eu estava acompanhando por lá. A gente vai até falar sobre ele depois, num outro dia. Mas eu quero agradecer a sua presença, quem está aí acompanhando a gente. Vamos deixar dicas aqui também de alguns aplicativos, que eu acho que pode ser muito legal para você ir lá todo mês marcando, se conhecendo mais, de repente atinando algumas coisas de talvez isso esteja interligado, poder melhorar, porque a menstruação é também uma bênção para nós mulheres. Com certeza, é o que permite a gente gerar vidas e engravidar. Então a gente tem que aprender a lidar da melhor forma com quem está no nosso entorno. Também, por favor, acolham a gente. Ajude a gente. Queria te agradecer muito e queria encerrar aqui deixando você uma mensagem pra gente. A gente tem proposto para cada um dos nossos convidados um desafio pra gente. Esse desafio é quase que como uma dica, uma atitude melhor que a gente possa tomar. Qual que seria a sua pra gente aí poder tentar exercitar? A prática de boa conduta, um conselho seu que você deixaria aí pra gente com todo o seu conhecimento ligado a esse universo que a gente falou de menstruação. Eu sempre falo que isso se aplica a tudo, né? Que é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, se você vê uma pessoa que tá com cólica, que tá trabalhando com você, e você fala, isso é frescura, isso é chilique. Pensa se você estivesse sentindo assim, se você gostaria de ser tratada dessa forma. Então, eu acho que isso se aplica a tudo. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Uma boa. Isso aí. Olhe com carinho, ponha no colo, se alimente bem e bote atividade física na sua vida. Com certeza, porque melhora tudo. Doutora Giovana, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu. A gente espera que vocês tenham gostado aí. E até o nosso próximo UTalks. Beijão, gente.